Olá pessoal, sejam bem-vindos a este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Bem, esse é um episódio especial, já que estamos na Semana Internacional da Mãe Terra, por conta do Dia Internacional da Mãe Terra, e a Nova Acrópole em todo o mundo celebra o tema A Unidade para Além das Diferenças nos mais de 50 países em que está. E hoje vamos conversar com alguns professores voluntários da Nova Acrópole para conversar sobre esse tema, conversar sobre a ideia da Mãe Terra. Para isso, convidamos, neste episódio, a professora Raíssa Moraes, da Nova Acrópole de Juiz de Fora. Olá, Raíssa, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro, obrigada. Olá a todos. E também o professor voluntário da Nova Acrópole de Florianópolis, em Santa Catarina, Roberto Pertile. Olá, Roberto, seja bem-vindo. Obrigado, Pedro, pelo convite. Vamos lá, então, falar sobre essa ideia da Mãe Terra. Temos alguns episódios que falam sobre esse tema, que falam sobre essa semana especial para nós. E, para começar essa nossa semana, vamos falar sobre a ideia do micro e do macro. Algo muito interessante que me ocorre para a gente começar essa nossa conversa é a máxima do Templo de Delfos, famosa para os gregos, que é: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o ser humano, a natureza e todas as coisas. Então pergunto para vocês qual seria o ponto de partida para a gente entender o que é o micro e o que é o macro. Essa máxima faria sentido como um ponto de partida? Com certeza, porque tanto quanto nós falamos de micro ou de macro, de microcosmos ou macrocosmos, cosmos significa ordem, significa também beleza, e é uma compreensão do nosso mundo como uma unidade. E se nós partimos dessa ideia da unidade, nós percebemos que essa unidade ela se faz presente num planeta como a nossa Terra, que para nós representa a nossa casa, o nosso lar, o lar de todos os seres no qual habitamos. E quando nós mudamos de perspectiva, mudamos a nossa lente para olharmos, por exemplo, o ser humano, que podemos associá-lo de microcosmos ou uma pequena ordem, nós também percebemos uma unidade. E de forma que a ideia da unidade ela está presente tanto no micro quanto no macro, conectando esses dois tamanhos, que em realidade nós podemos considerar a mesma ideia. E isso permitiria que o ser humano se conhece a si próprio, conhece a unidade profunda que une o seu pensamento, a sua emoção, a sua ação, e conhece esse elemento unificador que há em nós, e que as filosofias antigas relacionam, por exemplo, como encontrar o seu sentido de vida, o seu propósito, por que você está nesse mundo. Um ser humano permitiria essa compreensão de si mesmo, compreender o sentido da vida de uma família, um outro tamanho de unidade, compreender um sentido da vida de uma cidade, de um país e, quem sabe, em algum momento compreender o sentido da vida da nossa grande Mãe Terra, do macrocosmos, conectando assim o micro e o macro. Portanto, poderíamos chamar isso, Pedro, de um exercício tradicional da filosofia, que é uma busca de uma consciência de unidade. E esse talvez seja um ponto de partida, porque não é algo simples e não é algo automático, né? O mais natural é nós nos percebermos separados, porque temos uma tendência a olhar mais para as formas do que para as essências. Mas é um caminho que essa semana propõe a essa reflexão, uma reflexão de conexão, de nós nos sentirmos parte de um todo maior do que nós
e percebermos que participamos de uma grande vida. E esse pode ser um ponto de partida para esse podcast. Eu penso como Roberto que esse ponto de conexão do conhecer a si mesmo é um ponto não só de conexão do ser humano para consigo mesmo, mas para com todo o seu entorno, né? Então essa ideia de micro e macrocosmos cabem muito bem, porque é a partir daí, a partir desse ponto, né, de conexão consigo mesmo, que o ser humano vai poder se expandir e se conectar com o que está ao seu redor, que é toda essa natureza que a gente compreende como uma natureza una, que está relacionada a um mesmo princípio que tá dentro de cada um de nós, né? Então, faz todo sentido para nós, por exemplo, comemorar a ideia da Terra como uma grande mãe, aquela que nos acolhe nesse grande planeta, né? Que dá vida e nutre, né? Essa mãe nutriz que alimenta todos nós, que aqui vivemos. Então, se conhecer para se conectar, né, com esse grande cosmos. Me chamou a atenção, Roberto, quando você falava sobre essa ideia da unidade e dessa diferença. Você usou o termo, em alguma medida, é natural que a gente se entenda um pouco separado, mas também me ocorre que também é natural que a gente se entenda uno. Gostaria de conversar e botar aqui nessa mesa a ideia dessas duas naturezas. Como é que a gente poderia entender essas duas naturezas desde essa ideia do micro e do macro? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o ser humano, ele nasce com um potencial, uma inteligência, uma vontade e um amor absolutos. Mas todo esse potencial humano, ele precisa ser desenvolvido. Essa compreensão, ela está muito, muito atrelada à nossa educação, ao processo pedagógico, educacional que um ser humano tem, no sentido de que a educação tradicional, ela guarda uma proposta de edução, de eduzir, ou seja, de retirar o que um ser humano já traz em si. Mais do que muitas explicações, um exemplo pode ser muito suficiente em relação a isso. Por exemplo, povos antigos, os primeiros povos, como os índios aqui do nosso Brasil, que são inúmeros, numa entrevista que eu vi num dado momento, um pesquisador perguntou através do intérprete para esse índio o que faltava para eles. E foi muito interessante porque o tradutor fez um exercício de traduzir essa pergunta a esse índio e ele não conseguiu traduzir. E ao mesmo tempo o índio não conseguiu entender essa pergunta. Porque nessa cultura não há uma concepção de falta. Há uma concepção de que se algo é necessário, tudo a natureza provê. E nada poderia faltar. E nesse sentido, não faltaria nada. Agora, quando nós somos educados a partir de um referencial em que o ser humano está separado da natureza, ou seja, que é o ser humano e a natureza, e que o ser humano é como praticamente a parte, nós costumamos viver uma vida de muitas faltas. E essas faltas, elas são refletidas de muitas formas, mas uma das formas mais simples que nós temos, representadas na nossa vida moderna, são formas de competitividade, que nós estamos sempre ou atacando ou nos defendendo de uma possível ameaça, seja no trabalho, no trânsito. O trânsito é um exemplo clássico, né? E isso nos leva a uma angústia. Nós temos uma angústia. Nós não temos uma certeza de que a natureza proverá qualquer necessidade real que nós tenhamos. E isso são duas perspectivas que convivem no nosso mundo,
mas que devido ao processo educacional, pedagógico, simbólico envolvidas, elas levam o ser humano a ter uma visão integrada da natureza ou separada. E você percebe que isso não é uma coisa automática, é algo que é educado. Então, a sua pergunta foi uma pergunta muito inteligente, porque nós podemos ver das duas formas. Ou nós podemos nos ver integrados à natureza, participando de um todo maior e tendo uma experiência de que há uma grande vida, ou um macrobios, uma grande vida, como os antigos filósofos falavam, que conduz tudo de uma forma inteligente, ou nós percebemos como um ser humano separado e que a natureza está aí como algo utilitário para nós. E essa visão utilitarista da natureza, na busca do nosso conforto, de atender todas as necessidades, faz com que o ser humano se veja separado e não respeite a natureza por si. Simplesmente a gente vai buscar respeitar a natureza pelo que ela nos provém. E isso é uma visão utilitária. É uma visão absolutamente utilitária e poderíamos até chamar de materialista. Então isso depende de como a gente olha, porque as duas visões podem ser possíveis, depende do nosso referencial. E a Raíssa conhece muito bem esse tema, porque a educação, ela nos permite educar a nossa forma de olhar. É muito interessante esse ponto, falar um pouco sobre a educação, né? A educação no ser humano, porque existem muitos elementos que precisamos aprender, se não todos, né? Então, desde que nascemos, vamos recebendo elementos pela nossa família, depois no aspecto social, cultural. E quando tomamos contato com a filosofia também nos traz um processo educacional diferenciado, porque nos auxilia a trazer um novo olhar, a aprender a ver de uma outra forma, a nós mesmos e a tudo que nos entorna. Então, por exemplo, quando olhamos para a natureza e para essa natureza humana que está em nós, né, a gente pode, por exemplo, se inspirar na lei dos ciclos, né? Existem ciclos durante um ano, que são as estações, e assim como a natureza vive uma primavera, um verão, um outono e um inverno, nós também, como seres humanos, estamos conectados a esse ciclo, né? Podemos pensar toda a nossa vida relacionada à primavera, por exemplo, quando nascemos, o verão, quando estamos mais jovens e cheios de vida, né? O outono, quando já nos aproximamos de um momento, quando já somos anciãos, e, por fim, o inverno, quando estamos nos aproximando do final da vida. Então, a filosofia pode trazer esse olhar educacional e essa outra forma de ver o mundo, de ver a vida e toda a natureza de uma forma mais simbólica, né? E a gente gosta muito de pensar também, voltando a essa ideia que o Roberto trouxe, né, do micro e do macrocosmos, que é uma ideia muito antiga, pertencente a várias tradições, a várias culturas tradicionais, que trabalham com a ideia do ser humano como esse microcosmos. E temos como exemplo o Homem Vitruviano, que é uma pintura de Leonardo da Vinci, onde a gente vê um ser humano tocando um quadrado com os braços em cruz, e esse mesmo ser humano toca um círculo com os braços em X, com os braços abertos, né? E ali a gente tem uma representação desse ser humano que toca o micro e ao mesmo tempo o macrocosmos, né? O micro representado pelo quadrado, por uma forma talvez mais relacionada à matéria, ao mundo material, e o macro representado pelo círculo, que amplia essa ideia na verdade, de unidade, né? Essa ideia una. Então, é uma oportunidade de conectar o ser humano ao múltiplo, está representado pelo quadrado, pela matéria, e ao uno, que está representado pelo círculo, né? Esse elemento unificador. Fechando um pouco sobre a ideia da educação, aprendemos também a nos expressar
de diferentes formas. E a filosofia nos auxilia e nos ensina a nos expressarmos de uma forma tão ética que ela pode se tornar estética. E essa era uma ideia que os gregos trabalhavam, a ideia da vida como obra de arte, que é uma ideia muito bela, né? Então, o ser humano que é capaz de ter vivências éticas e levar essas vivências à sua melhor forma, né? Ele vai se tornando aos poucos um ser humano estético, um ser humano essencialmente belo. Não por uma beleza corporal, uma beleza física, mas por uma beleza essencial. Uma beleza nos seus atos, na sua forma de viver, na sua forma de se relacionar com os outros seres humanos, bem como animais, com os vegetais, com os minerais e com toda essa natureza una. Você sabe, Pedro, como é que conecta o micro com o macrocosmos nesse homem de Vitrúvio? Como? Conta pra nós. É muito interessante porque graficamente isso está demonstrado. Porque os braços e as pernas, que num símbolo, numa visão simbólica são 4, e o 4 é um símbolo da matéria, eles são distintos. Agora, tanto o coração quanto a cabeça ou a mente, elas são unas, elas são a mesma no desenho. E é muito interessante porque um dos grandes símbolos do coração é o símbolo da alma, a representação do amor. E na cabeça nós podemos associar a ideia da lucidez, a ideia da clareza, a ideia da compreensão das leis da natureza. Ou seja, quando um ser humano é capaz de desenvolver o amor pela natureza e compreender as suas leis, ele se conecta. Porque ele vai perceber um modelo de vida. E a partir dessa compreensão profunda, desse amor pela natureza, ele se conecta. Ele deixa de viver separado. E de uma forma muito ética e estética, como a Raíssa comentou, ele agora se importa. Ele se importa pelos animais, ele se importa pelas plantas, não pelo uso que isso tem para si, mas ele se importa por eles. Por eles. Ele se importa pela essência de cada ser. E isso muda a visão de vida. E muda a visão de si mesmo, porque agora esse ser humano se percebe parte de algo maior. E se percebe que a mesma lei que rege um sistema solar rege a si mesmo. E, portanto, assim ele pode se conhecer e conhecer o universo. E talvez isso possa não explicar, porque a gente não sabe explicar, isso é um grande mistério, mas se nós pararmos para pensar como as antigas civilizações tinham conhecimentos astronômicos absurdamente complexos e profundos, aos quais nós fomos provar há poucas décadas com nossos artefatos científicos. E talvez porque conhecessem essas leis, talvez porque conhecessem o ser humano e de alguma forma, através dessas relações, foram capazes de treinar a sua visão, treinar o seu olhar e perceber coisas que hoje, na visão que nós temos do mundo, a gente não percebe. A gente não percebe. E que estão aí, porque a natureza está em todo lugar. Ela está num centro de uma grande cidade, mas também está numa cachoeira, também está no céu, mas também está num ninho de formiga. E aí está toda a natureza, sempre completa. E é uma grande oportunidade de nós refletirmos e nos integrarmos cada vez mais, encontrando um propósito comum. E esse propósito comum que talvez unifique os seres humanos, os animais, as plantas, o nosso planeta, pelo menos na perspectiva humana, Platão ensinava que seria o bem. Que todo ser humano, toda a vida, ela caminha na direção do bem. E na sua representação simbólica, esse bem era representado pelo Sol. Aquele grande ser de luz que estava fora da caverna. E talvez faça sentido isso para nós hoje, porque de alguma forma todo o nosso planeta e os demais planetas que são vizinhos nossos seguem
o sol, buscam o sol, se aproximam do sol. Uma planta, quando nasce, ela coloca suas raízes para a terra e coloca seus galhos em direção ao sol. E todos os seres, de alguma forma, buscam esse bem. E isso talvez seria uma forma muito, muito simples e muito prática de nós, dia a dia, resgatarmos essa conexão. Percebermos o bem em nós e o bem na natureza. Eu creio que isso é uma contribuição muito profunda que a filosofia antiga nos traz como um remédio para tanta separatividade que a gente vive hoje. E separatividade poderia ser traduzida como egoísmo, como isolamento, pensar só em si, em detrimento dos demais. Mas talvez aí não esteja a verdadeira felicidade que todos nós busquemos. Talvez uma ação de boa vontade e generosidade seja muito mais representativa do ser humano na sua essência, do ser humano no seu coração profundo e na sua compreensão da vida. E a filosofia, com certeza, é uma das grandes ferramentas que nos ajuda a desvendar esse mistério do ser humano e também do universo. Você usou o termo prática, a Raíssa falou sobre a proposta educacional que a filosofia tem na sua essência como uma busca, e você também, Roberto, usou a palavra treino. Me parece que é importante que a gente vá gerando condições, né? Como num plantio, que a gente vá aprendendo todos os processos para que, de fato, essa plantação cumpra o seu papel, né? E a gente cumpra o nosso papel ao cuidar desse espaço. Portanto, como podemos treinar a nossa consciência, essa visão de mundo, para que passemos a ampliar a nossa consciência até tocar o macro, até roçar essa possibilidade de chegar a olhar essas grandes ideias. Uma imagem que me ocorre é a imagem de Michelangelo no teto da Capela Sistina, em que muitos olham para essa imagem como se o ser humano estivesse fazendo um pouco caso ali, com um exercício ali de Deus está se esforçando e o ser humano não. Mas eu gosto muito de olhar para todo o corpo do ser humano. E a única coisa que não está tensionada é o dedo. E me parece que está em movimento. Então trago essa imagem também para complementar a pergunta: como podemos treinar essa consciência para que em algum momento consigamos tocar essa ideia do macro? Muito interessante essa pergunta, Pedro, porque a gente pode pensar, por exemplo, que o ser humano ele tem uma necessidade natural de se agregar, né? De estar junto com outros seres humanos, por exemplo, com outros seres da sua mesma espécie. E essa necessidade ela é chamada de uma necessidade gregária. E quando estamos juntos e quando sabemos um pouco desse sentido de estarmos juntos, a gente tem uma ideia que pode ser muito importante, muito bela para nós, que é a ideia da amizade, a ideia da irmandade também, né? Então, quando estamos com outros seres iguais a nós e nos compreendemos como irmãos ou como amigos, a gente é capaz de olhar e de treinar esse olhar de forma coletiva, né? Então esse é um elemento que eu penso que possa ajudar nesse treino filosófico, essa nossa necessidade de estar juntos e essa nossa possibilidade de crescermos quando estamos entre amigos, entre professores e alunos, né? Por que não também entre mestres e discípulos? Então, quando estamos juntos, quando estamos conectados a uma corrente de seres humanos, a gente vai se direcionando e sendo capaz de ver tudo que está ao nosso redor, tudo que nos entorna de uma forma mais conectada. Porque, de certa forma, vivemos isso com esse aspecto da amizade, da unidade, da irmandade.
O que você pensa sobre isso, Roberto? Tem um exercício que nós fizemos quando treinamos voluntários, que é muito interessante. É uma pergunta se é fácil transformar o mundo ou é difícil. E a resposta que costuma vir na maioria dos casos é que é muito difícil. E eu busco dizer que talvez não seja tão difícil assim. E aí fizemos uma pequena prática, que é a seguinte, nesse sentido do bem que falávamos antes, que você estenda a sua mão direita para o lado, e todos estão sentados lado a lado, e cada um estende sua mão direita para o lado, oferece sua mão. E no segundo movimento, cada um agora pega a mão da pessoa que está do seu lado. E quando nós fazemos esse pequeno exercício, em poucos instantes toda a turma está conectada. Toda a turma agora representa uma unidade. E de uma forma muito simples, talvez até um pouco utópica, nós percebemos que se cada um de nós fizer algo por aquele ser humano que está do seu lado, basta que nós ajudemos uma pessoa. E se cada um puder ajudar uma pessoa, toda a humanidade estaria conectada novamente. Então, talvez não seja tão difícil assim, e que seja necessário um pequeno passo em direção à unidade, um pequeno passo em direção à fraternidade, um pequeno passo em direção a nós nos sentirmos mais próximos da nossa família, nos sentirmos mais próximos dos nossos vizinhos, porque foi muito interessante. Um outro exemplo, nas enchentes do Rio Grande do Sul, um dos senhores que nós tivemos a oportunidade de chegar na sua casa, era um senhor, ele tinha mais de 70, talvez 80 anos, e aí quando perguntamos o que ele necessitava, ele comentou, ele queria falar com seu filho. E aí nós pensamos, poxa, será que o filho foi levado pelas águas? Será que a casa caiu? Será que o filho ficou isolado? O que aconteceu com seu filho? E aí esse senhor disse assim, não, já fazem 20 anos que eu não falo com meu filho. E eu gostaria de falar com ele. E isso nos tocou, porque a gente costuma ver o lado ruim ou doloroso da vida, porque, claro, a dor é a dor, né? É muito difícil lidar com a dor. Mas essa enchente trouxe para esse senhor um novo impulso de conexão com seu filho, um novo braço que foi estendido, um novo ponto de conexão, um novo ponto de unidade, em que essa família novamente estava buscando ser restabelecida. Uma nova unidade que havia sido quebrada agora voltava a se conectar. E, obviamente, nós não precisamos esperar grandes desastres para fazer movimentos na direção da unidade. Nós podemos começar agora. Nós podemos começar agora. Conosco mesmos, integrando em nós vários elementos, com os demais e com toda a natureza. E por isso é um treino. Porque não é um ato fortuito de algum momento, mas é um exercício de conexão, é um exercício de compreensão, é um exercício de altruísmo, é um exercício de se importar um pouco mais, de fazer um pouco além do que nós estamos acostumados, de romper um pouco a nossa zona de conforto. E isso nos permitiria dar um novo passo. Talvez não seja a solução completa, mas se algum dia a humanidade como um todo compreender que de fato todos somos irmãos e estender a mão para um irmão é a coisa mais natural que pode acontecer para um ser humano, a construção do mundo melhor seria algo inevitável, porque isso está no nosso coração. Isso, de alguma forma, é o que todos nós sonhamos, viver num mundo de paz, de amor, de compreensão, um mundo melhor, não só para nós, mas para todos os seres vivos. Talvez a nossa grande casa, a nossa Mãe Terra, esteja esperando que, como bons filhos, aprendamos a viver
em conjunto, entre todos nós. E esse seria, de certa forma, um princípio de justiça, né? Porque se essa grande mãe, essa mãe terra, nos oferece tudo, ela nos dá tudo. E seria importante que a gente aprendesse a retribuir. Então, por isso, Roberto, essa ideia que você traz desse exercício contínuo de se autoconhecer e se aproximar dessas ideias internas, né, que nos movem. Então, o que eu tenho de melhor para oferecer aos que estão comigo, aos que estão próximos e a todo o cosmos também, né? Porque a ciência já toca um pouco essa ideia de que somos capazes de influenciar pontos muito distantes de nós, né? E assim, ao contrário também. Sabemos que existem influências que estão muito afastadas de nós, né? Então, faz todo sentido a gente retribuir nesse princípio de justiça, né? Oferecendo o nosso melhor e realmente nos compreendendo parte desse grande tudo. Tanto você, Raíssa, quanto você, Roberto, fazem parte de uma área dentro da estrutura da Nova Acrópole que cuida e mantém essa mentalidade durante todo o ano, durante todo momento, em várias aulas, em vários cursos, em muitas atividades, mas estamos num momento agora que marca essa ideia de maneira mais coletiva. Então, queria ouvir um pouquinho vocês da importância desse momento para marcar essa mentalidade de maneira pública e como Nova Acrópole tem trabalhado essa data, que é uma data internacional e pública, no sentido de promover essa mentalidade também no mundo. Perfeito. Nós desenvolvemos esse trabalho dentro da área do voluntariado, porque compreendemos o voluntariado como uma expressão generosa, como um fruto natural de quando um ser humano cultiva valores, ele transforma esses valores em generosidade e oferece algo, oferece o que tem, oferece o melhor que tem. E é importante essa data porque ela nos recorda que todos nós fazemos parte de uma grande família. Todos nós fazemos parte de uma grande humanidade e que as nossas aparentes diferenças de compreensão, de países, de línguas, de fronteiras, se nós fizéssemos um exercício de imaginação, já que talvez poucos seres humanos até o momento tiveram a oportunidade de tomar um foguete e se colocar externamente ao nosso planeta e de lá olhar, por mais que os documentários desses que foram são valiosos, né? Perceberiam que lá do alto não há fronteiras, não há línguas, mas que é um único planeta. E nesse sentido buscamos essa unidade, tanto do ponto de vista individual, através de práticas que resgatem o respeito à natureza, como compostagem, como desenvolvimento do conceito da agrofloresta, práticas de respiração que nos ajudam a nos conectar conosco mesmos, plantio de árvores, limpeza de áreas, mas também limpezas do nosso pensamento, da nossa forma de pensar, da nossa forma de ver, da nossa forma de sentir, ou seja, é uma proposta completa, global, integral. E também percebermos que o modelo de vida natural, o modelo de vida na unidade, ela integra as diferenças. E as diferenças, elas trazem a riqueza a essa unidade. Elas não são um fator de exclusão. Muito pelo contrário. As diferenças permitem com que, por exemplo, o nosso corpo tenha células de tipos variadíssimos, cada uma cumprindo uma função dentro dessa unidade, que é o nosso corpo, com funções especializadas, mas trabalhando para o bem do todo, trabalhando para o bem do corpo. E de uma forma análoga, podemos entender que se cada um de nós, cada ser humano como uma célula do nosso planeta, é capaz de trabalhar, de viver para o bem do planeta, nosso planeta, nossa Terra seria muito melhor. Seria muito melhor para todos nós.
Então, é um momento importante e é um momento que marca essa transição de mentalidade, mas ele precisa continuar. Isso não pode ser algo pontual de um dia, uma semana, um mês, mas é uma busca, entendemos assim, é uma busca continuada de compreensão cada vez mais profunda dessa integração. Até que em algum momento, talvez, cheguemos a, como falava São Francisco de Assis, fazendo referência ao Sol como irmão Sol, fazendo referência à Lua como irmã Lua. E não entendo que sejam simplesmente palavras, mas eu entendo que é um sentimento de unidade, um sentimento de pertencimento, um sentimento de integração, um sentimento real de que não estamos separados, de que realmente cada ser humano é um irmão, de que cada ser na natureza faz parte da mesma casa. E assim como nós cuidamos da nossa casa e zelamos para que ela esteja limpa, o natural é que a gente faça o mesmo pelo nosso planeta, porque essa é a nossa casa, esse é o nosso lar, e é o lar de todos. Muito bonita essa ideia que você traz, Roberto, de pensar o planeta como um grande lar, né? E podemos pensar que temos vários lares. O nosso planeta, o nosso país, por exemplo, o nosso próprio corpo, né? Que expressa um momento que vivemos. Então, com a filosofia aprendemos a compreender o voluntariado como uma expressão natural da vontade humana, né? Dessa nossa capacidade e dessa nossa energia de oferenda, né? Então, o ser humano que busca se conhecer, que busca fazer esse exercício de conhecer a si mesmo, como você trouxe no princípio, Pedro, ele naturalmente encontra algo de melhor para oferecer, né? Então, se conhecer é também saber o que melhor oferecer ao mundo, o que melhor oferecer aos demais. E isso é muito natural, né? Quando a gente se conhece, quando a gente gosta de ser quem somos, né? Isso também é muito importante. Aprendemos com a filosofia a gostar de ser quem somos e a nos transformar justamente na nossa melhor versão. E a partir daí a gente pode oferecer mais, né? Então, Roberto deu o exemplo de dar as mãos, né, de estarmos unidos, e falávamos também um pouco sobre a amizade, sobre essa ideia de toda a humanidade como uma grande família, que hoje para nós parece algo utópico, mas que se refletirmos efetivamente, a gente consegue compreender. Lá dentro, no nosso coração, a gente consegue compreender essa grande humanidade como uma família, né? Porque somos partes de um todo, somos partes de algo uno, né? Apesar de sermos muito diferentes e de sermos recortes, né? De diferentes versões, talvez, do ser humano, né? Hoje ouvíamos um professor mais cedo trazendo a ideia do ser humano, dos seres humanos num grande quebra-cabeça, né? E essas peças que se encaixam vão trazendo um panorama de um grande todo, que só podemos tocar, só poderemos realmente vivenciar quando a gente aprender a se conectar com cada diferença que existe no mundo. Bem, Raíssa, Roberto, então agradeço a presença de vocês neste primeiro episódio especial dedicado à Semana da Mãe Terra. Agradeço a presença e deixo sempre o nosso podcast à disposição para a gente conversar sobre esses temas que botam a nossa consciência a se elevar um pouquinho e se relacionar com a nossa Mãe Terra. Muito obrigado pela presença, Raíssa, seja sempre muito bem-vinda e até a próxima. Muito obrigada, Pedro, muito obrigada, Roberto. É muito bom a gente estar aqui juntos falando desses temas que aquecem tanto o nosso coração. Muito obrigado pelo convite. É uma grande oportunidade de nós restabelecermos cada vez mais esse respeito pela nossa casa, esse respeito pela terra como um ser vivo, porque é mãe.
e mãe, a gente sempre trata com muito respeito. Muito obrigado. Obrigado a vocês e, claro, para vocês que querem conhecer um pouco mais sobre as ações da Semana da Mãe Terra que estão acontecendo nas mais de 100 sedes espalhadas pelo Brasil, da Nova Acrópole, você pode acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br, e por lá também conhecer as atividades presenciais nas nossas sedes. Claro, se você quer ouvir este episódio e outros de maneira integral, você pode acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antônio Vivaldi e chama-se Concerto para 2 Mandolins em Sol Maior, RV 532.